Olá, boa noite. Papo com Cris, ao vivo, começando nessa quinta-feira. E hoje, com um convidado muito especial, como todos eles são. Esse alguém que eu conheço já há bastante tempo, tem uma fortíssima presença no cenário político local e estadual, e é um sindicalista de grande expressão, com uma carreira política bastante sólida, e a gente vai conversar sobre tudo o que está acontecendo na cidade, no país, sobre os rumos da política. E é o Zé Luiz Ribeiro. Zé Luiz, que é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e região, fortíssimo sindicato, vereador, foi secretário estadual e municipal de Trabalho e Renda, e é presidente do Partido Solidariedade e é candidato a vereador nas eleições deste ano. E eu estou esperando o Zé Luiz chegar para a gente começar uma conversa aqui muito bacana. Preparei perguntas, muitas coisas que eu tenho curiosidade sobre ele, sobre o rumo que a cidade deve tomar nos próximos anos, nos próximos meses, com a crise da pandemia. A gente vive um momento grave de desemprego, de forte empobrecimento da população, e a gente quer saber como a política pode ser ferramenta para melhorar a situação das pessoas, porque a política não pode ser outra coisa que não seja melhorar a vida das pessoas, né? Que não seja cumprir o seu papel público, cumprir o seu papel, enfim, de proporcionar cidadania, de proporcionar... O Zé está aqui já. Vamos ver, está entrando. A gente já vai batendo um papinho aqui enquanto a sala vai... Oi, Zé Luiz. Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem? Nossa, que alegria, que prazer estar falando com você, minha velha amiga. Prazer, Minha amiga de muito tempo. Prazer é todo meu, Zé. Obrigada. Não sei se você vai se lembrar, mas lá no comecinho da pandemia, quando eu comecei a me empolgar com as lives, eu te chamei para a gente conversar. Talvez fosse um momento mais conturbado para você, e eu fiquei aguardando você aceitar o meu convite, e finalmente você... Tudo tem o seu tempo. Tudo tem seu tempo, Zé. Tudo tem seu tempo. É verdade. Acho que a gente chegou no momento certo aqui. Como é que são as coisas? Como é que você está? Estou muito bem, primeiro, né? Agradecer essa oportunidade de estar falando com você e também agradecer já, né, o grande apoio que foi através de você que aquelas mulheres fizeram o curso lá da Almodera, né? Hoje estão praticamente todas empreendedoras, né? Foi uma experiência fantástica e teve a sua intermediação. Então foi muito bom mesmo, muito bom ver aquelas mulheres cuidando dos velhinhos, né? Lá do Lar Betel e de tantas outras mulheres. Isso foi um momento importante que aconteceu, né? Antes da pandemia, e foi você que nos ajudou. Muito obrigado. Pois é. Não, mas quem tem que agradecer sou eu, porque, afinal de contas, às vezes a gente tem empreendedores na cidade, né? No caso, por exemplo, da Débora mesmo, da Almodera, que é uma pessoa que veio de São Paulo, que não está muito tempo aqui, não conhece, às vezes, muito bem as lideranças da cidade, e eu te conheço há 30 anos, né, Zé? Isso. Você era da equipe de leigos da Diocese, leigos políticos, da política, né, na Diocese, junto com o Storel, com o Isaac... Enfim, com uma série de lideranças, seu Bruno Prata, pessoas que estão aí na política, né, Zé? E você continuou firme e construiu uma carreira sólida nessa área, né? Claro, acho que a gente deve muito ao Dom Eduardo, né? Que ele também nos incentivava muito,
atuar na pastoral da juventude, né, na pastoral da terra, né? Então, foi um momento muito bom que eu acho que muita gente não sabe da história, né? Mas a história vai contando, né? Mas eu vou até falar assim, você vai surpreender com uma das alunas da Unodera lá. Logo você vai saber. É muito bom mesmo o trabalho que ela está fazendo, tá? Muito obrigado. Muito, muito legal. Acho que eu tava abrindo agora essa conversa falando sobre isso, Zé. A política, os brasileiros estão muito desacreditados da política, né? E é muito difícil você ver pessoas quererem se dedicar, né? Surgirem novas lideranças, porque há um desgaste muito forte dos políticos do país de uma forma geral, né? E não existe outra ferramenta que não seja política, que seja capaz de efetivamente transformar a vida das pessoas. Não dá para melhorar a vida do cidadão se não for através da política, não é verdade? Sim, eu sei o momento difícil que a população tem desacreditado de fato, né? Não acredita. Também de tanto sofrimento, de tanta coisa que aconteceu no nosso país, no mundo, de uma forma assim. Mas, assim, a política é a arte do bem comum, né? Para a gente fazer o bem para as pessoas. E é através da política que a gente consegue resolver muitas questões, sabe? Eu tive essa visão quando eu me tornei presidente do sindicato em 94. Em 2004, eu senti que defender os trabalhadores era fácil, mas nós temos que defender o cidadão que mora na comunidade, precisa de escola, precisa de creche, precisa de posto de saúde, precisa de área de lazer. E, principalmente, como você disse, o cidadão, né? Tanto é que o slogan meu sempre foi garantia de cidadania, porque a cidadania é plena, né? Mas a gente consegue mudar, né, o que está errado através da política, né? Então, acho que isso é importante, tá? Eu sei que é um momento difícil, que as pessoas não estão acreditando, mas eu acho que vale a pena fazer valer, né, o seu direito. Eu acho que a gente tem sim, não dá para perder esperança, e eu acho que sempre tem como. Hoje nós temos ferramentas para analisar quem efetivamente pode fazer, ou já fez, ou tem condições de propor coisas, né, novas. Eu queria fazer um bate-bola com você aqui sobre uma série. Você viu que eu pus um título no nosso bate-papo? Aliás, você está com papo com o Zé, que eu achei bem legal. Você está gostando de fazer live também, né, Zé? Está indo bem, né? Estou entrando na modernidade. Super bacana. Muito bom. Você se sai muito bem. Eu queria começar conversando com você, falando de um painel, de um panorama geral, trazendo para Piracicaba. A cidade, o Brasil estava numa economia muito débil, cambaleante. O Brasil já vinha, era papo esse negócio que a economia estava indo bem, não estava nada, entendeu? Tudo subindo, desemprego, né? Ou talvez um ou outro setor, depois você me corrige se eu estiver errado. Já não estava indo bem. Aí chega essa pandemia, né? Esse problema mundial, pega de frente o país, né? E aí a gente tem uma série de problemas, dentre eles o mais grave, o desemprego. O desemprego, acho que talvez sem precedentes na história, né? Uma coisa louca. Eu queria saber de você, né? Como é que fica Piracicaba nesse contexto? Como é que você estava na Secretaria de Trabalho e Renda, né, no governo Pajas, você se desincompatibilizou agora, mas você pegou o olho do furacão. Eu queria que você contasse um pouco. Você que tem uma grande experiência como sindicalista, já viveu outras conjunturas, como é que você viu isso? Como é que você coloca Piracicaba nesse contexto hoje? Olha, Piracicaba, né, nós temos a felicidade de ter uma cidade que tem uma indústria, um potencial industrial muito forte, tem as universidades, tem as escolas técnicas, né, isso é muito importante. É uma fábrica que faz fábrica, mas você disse muito bem, né? A gente não pode perder a esperança, mas a gente tem que estar sempre, né, com essa esperança. Dom Anísio dizia que na esperança a última que morre quem perde a esperança, né? Eu nunca esqueço essa frase, Dom Paulo, melhor, né? E o desemprego assola a vida das famílias. O desemprego é uma tristeza ver um pai, uma mãe, um jovem perdendo o seu emprego. É lógico que Piracicaba
tem um potencial diferente, mas graças também aí à articulação que a gente trabalha. Esse contrato que foi feito de suspensão, em Piracicaba estamos com 170 acordos no setor metalmecânico. E quem criou o layoff no Brasil foi nós, o Zé, o metalúrgico, foi o Zé que criou o PPE, Programa de Proteção do Emprego. Se não fosse isso, né, quando o governo federal fez isso, nós já estamos fazendo em Piracicaba. Hoje, não tenho dúvida, e acabei uma agenda agora com o seu Cris, com o Juca, nosso presidente, com o prefeito, para a gente traçar esse cenário pós-pandemia, né? E o que está acontecendo, Cris? Hoje, nós salvamos mais de 10 mil empregos em Piracicaba, diretos e indiretos, com os acordos que a gente fez, onde o trabalhador continuou recebendo 70% do seu salário líquido, com vale-compra, com transporte, com alimentação, com PLR, com convênio médico. Então, nós salvamos os empregos. E isso foi uma cópia que o governo federal pegou de Piracicaba, que já estava nos anais, antes até nas outras centrais, outros sindicatos também usaram isso, e isso foi o que amenizou, né? Eu fico feliz que hoje, conversando já com os empresários e vendo, a economia tem uma pequena retomada, né? Mas o cenário em Piracicaba foi alarmante também, como em todo o Brasil, né? Você vê uma GM anunciando 5 mil demissões, sabe? E nós seguramos todos os empregos do parque automotivo. Então, como você disse, é com a experiência, com sabedoria, com diálogo, com respeito aos trabalhadores, com respeito aos empresários, fazendo as conversas necessárias para impedir o desemprego. Porque o pior de tudo é o desemprego. Eu tenho dito que o primeiro direito do trabalhador é o direito ao emprego, né? Então, essa vai ser meu lema. Eu posso ser criticado por isso, não tenho medo de crítica, mas enquanto eu puder ajudar a preservar um emprego, eu sei que estou fazendo bem. Então, infelizmente, o desemprego assolou o Brasil, diminuiu a renda e a pessoa não tem como consumir. Aí você vê o preço do arroz, um absurdo, né? Então, assim, infelizmente, hoje, a primeira situação que o governo federal, estadual e municipal, e todos nós, é trabalhar pela volta do emprego. Zé, você viu hoje, o IBGE soltou que 4 de 10 brasileiros não têm segurança alimentar, a pessoa não sabe se vai conseguir comer. Eu nunca vi o Brasil chegar numa situação dessa, é uma coisa absurda. 40% da população que não sabe o que vai comer, Zé. Infelizmente, Cris, é isso. Você vê por quê? Quando uma pessoa perde o emprego, ele perde a dignidade, ele perde a autoestima, ele perde tudo, ele perdeu, cai o chão dele, né? Então, um pouco isso, e esse é o fato. Aí a gente vai ver, infelizmente, crescendo a demanda de moradias, nas invasões, crescendo a demanda de moradores de rua, crescendo a demanda de crianças no semáforo. Então, isso é triste, porque o nosso Brasil é um país maravilhoso, é um país imenso, um país que tem tudo, né, naturais, né, tem minérios, tem tudo. O Brasil é um país maravilhoso, que tem que ser feito. Mas não podemos ter tanta desigualdade, né, Cris? Uns têm tanto, e outros não têm nada, sabe? Então, essa é uma desigualdade muito brutal. Então, Cris, tudo, né? O que é tudo, né? Para criar um país mais humano, um estado, uma cidade mais humana, humanizada, onde as pessoas têm os seus direitos, o direito básico de trabalhar e de ter uma alimentação. Então, isso que eu acho que é função de todos nós, políticos, população de modo geral. Criar solidariedade, criar, né? A gente sabe que não vamos comparar o Brasil com outros países, mas você pega, por exemplo, uma Alemanha, Portugal, Itália, França, estão vivendo também uma dificuldade tremenda, mas são países do tamanho de São Paulo, né? Agora, o Brasil é equivalente, né, a
as grandes potências, né? Mas não justifica tanta desigualdade. Então, acho que esse é o nosso papel. Você estava mencionando aí, né, sobre os acordos que foram feitos aqui, que serviram de modelo, né? E aí eu ia te perguntar, né, que até que ponto, né, o município consegue estimular, né, essa geração de emprego e renda sem depender tão visceralmente do Estado e da União. Você está falando aí que você já deu um sinal de que isso é possível, né? Porque a vida está no município, né, Zé? Eu acho que o município ele é a vida da União, né? É aqui que as coisas acontecem, né? Nos municípios, Sim. né? E aí eu queria saber de você que tem experiência, né, nessa área, se é possível fazer sem, diante às vezes de um governo federal sem proposta para melhorar a questão do emprego. Enfim, dá para fazer alguma coisa sem depender muito dessas esferas? Sim, Em nível lógico que a municipal? economia é global, né? A gente vive num mundo globalizado, né? Mas é possível, né? Piracicaba tem dado esse exemplo. Uma das grandes potências de Piracicaba são as exportações, né? E o diálogo que hoje se criou em Piracicaba, eu acho que entre trabalhadores e empresários, isso tem feito muito a diferença. Hoje a gente apresentou uma proposta conjunta, né, de criar um conselho, um fórum da indústria em Piracicaba, do setor industrial em Piracicaba. É lógico que a gente pode criar do comércio, da indústria química, né, do setor sucroalcooleiro, mas criar políticas voltadas para o nosso município. Eu criei uma vez aqui, a gente criou um fórum de desenvolvimento em Piracicaba, né? De sugestões, e levamos os principais presidentes das grandes multinacionais. Hoje eu sei que muitos fornecedores das grandes empresas, Caterpillar, Hyundai, ArcelorMittal, Raizen e tantas outras, são de Piracicaba, são da própria terra, né? Então, eu acho que é possível, sim, criar mais com tecnologias. E nós temos esse espaço. Nós temos essa sorte. Seria uma coisa mais ou menos aquele modelo das câmaras, lembra das câmaras setoriais? Sim. Não sei se existe ainda, né? Na época foi no governo Fernando Henrique, acho, ou antes ainda. Itamar, câmaras setoriais, seria uma coisa mais ou menos nessa linha. Sim, de máquinas, como teve do setor automotivo, né? Então, acho que é possível, sabe, criar mecanismo de falar assim, ó, Piracicaba tem esse potencial. E eu vou te dizer, viu, Cris, de sincero mesmo, muito poucas cidades têm a mão de obra qualificada igual tem em Piracicaba, né? Em todos os níveis, sabe? Todos os níveis. Então, hoje, você pega, por exemplo, uma Caterpillar, a maior Caterpillar do mundo está instalada em Piracicaba. Você pega um parque automotivo gerando 20 mil empregos, né? E vai gerar mais, com certeza, né? Então, isso foi por quê? Porque foi o quê? Foi um trabalho que foi feito. Eu fui 5 vezes para a Coreia. Os coreanos ficaram um mês dentro do sindicato para a gente estudar, debater, trabalhar, né, um pouco isso. Então, hoje, dá para se construir políticas públicas sem depender muito do governo federal. É lógico que o prefeito, todos nós dependemos de políticas do governo federal. Mas se a gente criar uma cidade que caminhe todo mundo junto, é difícil, buscando alternativas, soluções, procurando entender a demanda daquele setor, né, a gente tem sucesso, sim. Tem sucesso, porque eu sei que hoje, né, muitas coisas, como você diz, acontecem no município. Nós temos que ter essa capacidade de articular, de dialogar, de buscar alternativas para os momentos de crise, né? Então, eu acho que Piracicaba, hoje, tenho certeza, né, que nós vamos fazer esse debate pós-pandemia. Começamos hoje esse debate pós-pandemia, como a gente vai trabalhar na nossa cidade para manter os empregos, gerar emprego, gerar tecnologia e gerar renda. É isso que é importante. É isso. Zé, eu apostava, eu via 1000 comentários de que você ia ser candidato a prefeito, né?
O Zé vai ser candidato a prefeito nessa eleição, mas aí você está saindo agora, você é o presidente de Solidariedade, está saindo novamente candidato a vereador. E eu queria saber o que embasou sua decisão, o que te mantém nessa perspectiva de voltar à Câmara Municipal depois de ser secretário estadual. Você concorreu a deputado também, né? Né? Qual foi o fiel da balança? O que pesou aí para você voltar a Piracicaba e pleitear uma vaga na Câmara? Olha, eu primeiro quero agradecer Piracicaba, né, por ter me dado essa oportunidade de ter sido presidente do sindicato, sido vereador 3 vezes, sido secretário estadual, primeiro vereador na história de São Paulo ser um secretário, né? Ter me dado a oportunidade de voltar e ser secretário municipal. Mas, assim, eu acho que tem um provérbio, né, que fala assim, que tudo tem seu tempo. O tempo de semear, o tempo de regar, o tempo de colher, né? Tudo tem seu tempo. Então, eu achei que nesse momento não era o momento ainda. Mas é lógico que todo ser humano almeja fazer bem para a sua cidade. Quem sabe nas próximas eleições, né, hoje eu sou um pré-candidato a vereador, quem sabe a gente tem que fazer essa discussão, um projeto de futuro para a nossa cidade. Mas, assim, o que eu senti, Cris, de fato, a necessidade dos trabalhadores de todos os segmentos de ter um vereador na cidade, sabe? De fazer, trabalhar essas políticas. Hoje eu andei um pouco por Piracicaba, falei, nossa, aquela rotatória foi um pedido meu, essa creche foi um pedido meu, essa escola foi um pedido meu, esse posto de saúde do Jaraguá foi um pedido meu, né? As UPAs, né? E aí você fala assim, o parque automotivo. Eu tive uma influência, uma participação direta no parque automotivo, né? No desenvolvimento da Celor, Caterpillar, das pequenas, do Uninorte. Eu fui visitar o Uninorte ontem, né? Falar com as pessoas. Aí você vê, olha, tem coisa do Zé aqui, sabe? Então eu sei o que o vereador pode fazer pela nossa cidade. De forma que ele pode ajudar a cidade a crescer. Na questão do emprego, da saúde, do lazer, da moradia, da educação, principalmente, sabe? Para nossas crianças, para nossas mulheres, para os jovens, para os negros, sabe? Então, a Câmara de Vereadores é um local que a gente pode buscar alternativas para estar falando para o prefeito, falando para o empresário, falando, sabe? Então, eu acho que é importante a minha volta, né? Vou trabalhar para isso, lógico, para a gente poder fazer esse elo novamente do prefeito com... As 3 vezes que você foi vereador, você esteve em que momento das gestões, quais foram as gestões de prefeitos que você estava como vereador? Foi 2004, o Bajas, 2008, 2012, 2012, 2014, né? Eu sei que foi importante, sabe? Foi importante. Hoje eu sou ainda funcionário da Dedini, tenho 40 anos de Dedini, e a Dedini faz 100 anos aqui em Piracicaba. Então a gente sabe o que aconteceu e como que um vereador ele tem esse elo com a comunidade. É lógico que hoje eu não sou o Zé, vereador do bairro Jaraguá, né? Mas assim, eu sou o vereador da cidade, né? Então essa questão é importante. Ser o vereador, não sou, né? Quero ser de novo, né? Pretendo, sou um pré. Mas assim, o vereador ele tem um papel fundamental para ajudar a organizar e unir a cidade, respeitando todas as classes. Bom, você é um pré-candidato, você vai pegar uma nova... Você foi vereador em 3 outras gestões, numa outra conjuntura, nós vamos pegar uma conjuntura nova, né? Como é que você avalia, né, as possibilidades que você tem, né, de ajudar a amenizar essa crise no Piracicaba? Você já mencionou uma série de intervenções, de colaborações que você deu para o desenvolvimento da cidade, especificamente para os próximos 4 anos. Caso você volte à Câmara, que focos você tem?
Você já tem isso claro? Olha, mesmo. Além da questão do emprego e renda, mas assim, pontualmente você já tem algum projeto Sim, mais sim, sim. Eu específico? acho que assim, quando surgiu o Piracicaba 2010, né, que foi criado numa reunião com o Natal Garcia, Cristina e eu, né, que a gente pensou que a Caterpillar e o sindicato poderiam fazer muito mais para Piracicaba, mas nós tínhamos que pensar Piracicaba 10 anos à frente, né? Muita coisa aconteceu. E o que vai acontecer no nosso país? Quando tem uma pandemia, uma crise na economia mundial, é só em 2025 que a gente vai retomar tudo. Né? É pós cinco, a cada 5 anos que retoma a coisa. E hoje, conversando com um segmento empresarial, esse mês nós já sentimos melhora. Como eu fiquei feliz de ouvir Dedini contrata soldador. Marrúcio está contratando isso, né? E aí, conversando hoje com o seu Cris, que é o presidente do semestre, ele falou que sentiu esse otimismo, né, no empresariado aqui em Piracicaba. E nós temos conversado também com as empresas multinacionais, mas assim, vai ser graduativamente a economia. Então, a gente tem que trabalhar, Cris, a partir de 2021, pensando em Piracicaba em 2031 de novo, né? E principalmente nos próximos 5 anos. A principal questão que nós vamos ter que trabalhar muito é a questão da tecnologia. Você viu que hoje o home office já acontece, muitas empresas nem vão retomar mais, vão ficar fazendo home office, né? Vai ser a questão da educação, da formação dos novos empregos. E a indústria 4.0 já chegou, né? O bancário vai ser diferente, o trabalhador da construção civil vai ser outro, né? O trabalhador da indústria química vai ser outro. Então, nós temos que pensar em políticas de educação, né? Porque é através da educação que a gente vai garantir os empregos também, as tecnologias. E um outro ponto, empreendedorismo, né? A indústria não vai ter mais 10 mil trabalhadores como a Dedini teve, 8 mil, 5 mil, né? Hoje, se você ver a Hyundai, estava programado para fazer 210 mil carros, 210 mil carros, né? Em 2020. Vai fazer, infelizmente, 140 mil, mas fazia 2 mil, com o potencial de fazer 220 mil carros, com 2.800. Então, e ainda pouco. Então, nós vamos ter que pensar na educação, mas no modelo do que de empreendedorismo. Fomentar o empreendedorismo na nossa cidade. Porque muita gente não vai conseguir acompanhar as tecnologias do setor industrial, né, e do próprio comércio. Então, é assim, por exemplo, na Hyundai e na Coreia, eles têm dentro da fábrica 3 mil trabalhadores, fazendo 380 mil carros. Sabe quanto que eles têm no Centro de Desenvolvimento? De 12 a 14 mil trabalhadores no Centro de Desenvolvimento, desenvolvendo tecnologia. Então, hoje, tem uma demanda muito forte para as pessoas se transformarem em empreendedores. Aí vamos ter incentivo, precisamos ter recurso, precisamos ter um Banco do Povo forte, um Desenvolve São Paulo forte, um Investe São Paulo forte. Eu até brinquei, eu acho que a gente tem que ter um mini desenvolve em Piracicaba, um investe em Piracicaba, né, também. Por quê? Porque as pessoas vão se tornar empreendedoras. Quanta gente perdeu o emprego agora na pandemia e não vai voltar tão fácil. Eu acho que a política da educação, do empreendedorismo, fazer parcerias, buscar apoio do SEBRAE, do SENAI, das escolas técnicas, né, para aquela dona de casa que quer fazer seu empreendimento, aquele senhor que tem mais de 40 anos, que não consegue voltar para o mercado, né, ser empreendedor. Então, acho que nós vamos ter que fomentar muito forte, né, alternativas para o polo industrial da nossa cidade, fazer esse fórum acontecer, mas principalmente fomentar o empreendedorismo. Você fez menção aí ao Sistema S. Eu trabalhei no Sistema S, eu fui professora do SENAC por 6 anos. Temos o SENAI, temos, né, SESC, SENAT. Nós vamos conseguir defender o Sistema S
da sua precarização? Porque tá vendo, né? Existe todo um olhar para o sistema. Será que nós vamos conseguir segurar isso para. Você tem toda a razão. Né? O trabalhador vai precisar se capacitar mais ainda, rever, enfim. E essa rede é importante para isso. São parceiros importantes. Né? Será que a gente vai conseguir segurar esse sistema S antes que. Olha, destrua, para falar mais claramente. Né? Infelizmente, querem acabar com o sistema S. Né? É uma pena, porque eu mesmo fui aluno do Senac, o diretor executivo do Senac foi meu professor de computação, João. Olha só, né? Eu fiz curso no Senai. Quantos cursos eu fiz no Senai? Eu sei quanto que o Senai foi importante para a vinda da Hyundai, o Senac, o SESI, né? Todos são importantes. Então, a gente tem que fortalecer escolas técnicas. Não que eu sou contra, lógico que todo mundo é importante criar universidades, ter o seu curso, sua pós, sua mestrado, doutorado, então isso é importante. Mas hoje, no Japão, na Europa, Estados Unidos, né, o que acontece? O trabalhador é o técnico, é o curso técnico. As empresas já não pegam mais currículo, não pegam essas coisas, elas vão contratar na escola. Entendeu? É na escola. Nós já fizemos essa experiência aqui em Piracicaba e deu muito certo. Você entendeu? Então, assim, hoje eu tenho certeza que é muito difícil você ver uma pessoa, lógico que tem, mas ela tem muito mais dificuldade em perder o seu emprego, né? Ou quem tem um curso técnico, né, profissionalizante e tal, e às vezes a pessoa que fez uma gestão, estudou bastante tempo, é uma pena, mas perde seu emprego. O menino lá, o senhor do chão de fábrica, perde seu emprego. Porque diante da alta tecnologia, as tecnologias vão ser iguais no mundo, viu? O Brasil aqui não é diferente em algum setor. Nós temos setor que trabalha para a indústria de aviação, setor que trabalha para a indústria de máquina, trator, faz cervejaria, faz suco, tudo aqui em Piracicaba. Então, as tecnologias já são muito avançadas. O que eu tenho dito, Cris? As tecnologias são iguais no mundo inteiro. Quem faz a diferença é o ser humano. Então, não adianta você ter uma tecnologia e não souber mexer. E é isso que as empresas estão apostando, né? Na diferença no ser humano. Eu fiz desafio para grandes executivos de multinacionais. Falei, ó, dê oportunidade para o trabalhador de Piracicaba, que nós vamos fazer a diferença dos Estados Unidos, dos países da Europa. E hoje nós fazemos a diferença. Né? Porque o sindicato, a gente pensou, apostou nisso desde 1994, que a gente está trabalhando, que tem que ter qualificação. Por quê, Cris? Inflação, o trabalhador era acostumado, você lembra, 90%, 100% de inflação. Hoje, a inflação é 3%. O que vai fazer o rendimento do trabalhador? Vai ser a participação nos resultados, no lucro do resultado. Então, tem que ter qualidade, competitividade, produtividade. E quem vai fazer isso? É lógico, a empresa investindo, mas se não tiver um trabalhador técnico, preparado, né, vai ser difícil ele ser competitivo. Entendeu? Então, nos próximos 4 anos, 5 anos, a gente tem que pensar nessa Piracicaba que possa desenvolver o ser humano, né? Desenvolver a sua gente, né? Tanto na área da educação, da saúde, não adianta, a gente vai falar assim, vamos ter que ter creche em Piracicaba para idoso, entendeu? Nós vamos ter que criar a formação do cuidador de idosos, porque a cidade, o Brasil, a idade média avançou. E nós temos que pensar nessa população que vai vir, né? Na natureza. Você vê o rio nosso, hoje você olha para o rio, você chora. Né? Então a gente tem que pensar, principalmente no ser humano, mas cuidar da nossa natureza, cuidar dos nossos idosos que vão aumentar. Então, eu penso muito isso, nas nossas crianças que vão nascer. Né? Então, a educação, saúde, tudo é importante. E o emprego, e pensar numa cidade que sai à frente. Né? Nós temos que estar sempre à frente, com os pés no chão, mas com a cabeça lá em cima. Entendeu? É o salto do futuro que a gente sempre usou, que Piracicaba tem que dar para falar assim, ó, Piracicaba está na frente. Entendeu? Porque é isso, Cris.
Você lembra que eu comecei no jornalismo em 89? Eu cobri muito sindicato, na época era o É, Chiodi, sim. né, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E, enfim, eu vi, vi o Paiva, vi o Chico, vi toda essa geração toda no momento de redemocratização, enfim, de ampla defesa dos direitos dos trabalhadores, de ampliar mesmo, né, trazer. E aí, hoje eu vejo muitas pessoas, muita gente, amplos segmentos, criticando, até mesmo trabalhadores, assim, sindicato, mas sindicato não é para nada, perdeu o sentido, é, o sindicalismo está aí, ele está se reinventando, ele tem um novo papel hoje. Qual que é o papel hoje do sindicalismo moderno, na sua visão? Muito, Você que é um cara criado dentro do sindicato. muito boa essa pergunta. O sindicato realmente acabou a contribuição sindical obrigatória, né? As tecnologias mudou a vida das pessoas, né? O jovem hoje ele tem uma outra visão, um outro conceito, mas assim foi muito difícil, sabe? Hoje eu lembro quando eu entrei na Dedina, eu não tinha sapato, né? Foi a luta pelo IPI, a luta pela segurança, pela CIPA, pelo convênio médico, pelo café da manhã que não tinha, a luta pelo almoço que não tinha, a luta pelo PLR que não existia, o Vale Compra, a reposição salarial. A convenção dos sindicatos é muito maior que a lei. Mas eu acho que você fez uma boa pergunta. Nós temos que estabelecer uma nova realidade, né? Os sindicatos hoje ele tem buscado preservar os empregos, os direitos dos trabalhadores, mas a gente tem que pensar no que sempre eu disse no começo. Eu acho que nós vamos ter que pensar um sindicato onde os trabalhadores têm um conceito de empreendedorismo, né? Porque os salários vão vir através das projeções. Eu conheço empresa em Piracicaba que pagou 15 mil de PLR, 10 mil de PLR, 8 mil de PLR, sabe? Todos os trabalhadores metalúrgicos de Piracicaba, ele tem PLR, tem vale compra. 90% tem café da manhã, tem almoço, tem convênio médico. E um pouco isso, né? O sindicato agora vai trabalhar nessa área da educação também e da saúde, né? Tanto é que a gente fez uma grande parceria com o sindicato patronal e com o segmento da nossa cidade aqui para criar, né, o próprio sistema médico para os trabalhadores, né? É É mesmo, Zé? verdade. Por exemplo, o clube, o esporte, é lazer, tudo bem, tem lá 80 times para começar o campeonato, não pode. Ele tem essa alternativa. Mas o sindicato vai ter que trabalhar muito isso. Hoje, esse ano, os metalúrgicos pagou mais de 2 milhões de apólice de seguro. Os metalúrgicos pagou, o sindicato pagou, em parceria, lógico, com o Cimesp, né, numa cláusula. Então, às vezes o trabalhador, que você falou, ele não dá importância, mas quando ele perde o emprego, ele reconhece o valor do sindicato, né, porque é lá que ele vai, você entendeu? E eu vi agora a importância do sindicato moderno nessa pandemia. 178 acordos homologados para preservar emprego, né? E todos eles com o mesmo direitos, inclusive garantindo o Vale Compra, participação de todos os seus direitos. Então, esse é o sindicato de diálogo, de respeito, entendendo o momento da democracia, aquele momento de briga, de greve, de soco, de polícia, isso aí já foi. Já A gente foi. viveu isso no regime. Quantas vezes eu fui preso, né, por causa da ditadura, mas hoje não, hoje a gente tem que buscar um entendimento. E eu falo com tranquilidade, né, com tranquilidade, né? Esse modelo de sindicalismo cidadão que a gente adotou, implantou de 94 para cá, fez o resultado. Eu sei de empresas que veio para Piracicaba, não, é lógico que o prefeito ajudou, deputados ajudou, o governo ajudou, todo mundo ajudou, mas ele veio também com aqui eu sei que eu vou poder ter diálogo, ter negociação, ter acordo, né, ter uma boa convivência, né, com a cidade e tal. Então, isso é importante,
né? Eu não tenho dúvida, nós vamos receber mais 2 grandes investimentos, se Deus nos permitir, se Deus quiser, Ele vai nos ajudar nos próximos dias. Mas o que está por trás? Negociação, né? Não é um momento de falar, porque hoje tudo, Cris, é confidencial. Se você fala uma questão, mexe na bolsa, o dólar pode subir, pode cair, né? A informação vai muito rápido, né, Zé? Então, assim, é um pouco isso. O sindicato está se reinventando, os sindicatos não vão acabar, né? Tem muita gente que quer que acabe, mas não vai acabar. E não é bom nem para o empresariado, viu? Ele tem que ter um elo de pessoas que representem os trabalhadores. Pensou se não tivesse o sindicato para intermediar esses 170 acordos, o trabalhador ia assinar, amanhã ia na justiça. Você entendeu? Ia buscar seus direitos na justiça. Então, assim, é importante, eu acho que é um momento difícil, né, que foi a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, tantas outras coisas, mas não aconteceu a reforma política, não aconteceu a reforma tributária, que também é importante, né? Então, assim, os sindicatos, você disse muito bem, estão se reinventando, mas estão se fortalecendo, aprendendo com isso. Por que eu falo que eu não fiquei muito surpreso com as coisas, né? É lógico que a gente fica triste quando o trabalhador perde o emprego. Mas em 94, 97, eu vi na Europa, na Suécia, como era o sindicalismo. Eu vi que na Alemanha como era, né? Aí eu falei assim, pô, isso vai acontecer no Brasil. Nós temos que antecipar esse tipo de coisa. E aí nós tínhamos 5 mil metalúrgicos, nós chegamos a ter 30 mil metalúrgicos. 30 mil metalúrgicos recebendo PLR, recebendo Vale Compra, recebendo Fundo de Garantia, recebendo 13º. Isso que movimenta a economia, é o emprego. Infelizmente, a gente perdeu nos últimos anos aí muitos, né? Mas estamos retomando, vai crescer, a economia vai crescer. O Brasil é um país que tem que ser feito e a gente tem que ser otimista. Eu sou uma pessoa otimista. Então, eu aposto. Você já tem quase 2 anos, né, que passaram a chave na fechadura do Ministério do Trabalho, né? E eu queria que você me dissesse se você viu algum reflexo desse fechamento, dessa extinção do Ministério do Trabalho. Alguma coisa foi boa, alguma coisa foi ruim? Como é que isso funciona para você que lida com a questão do trabalho o tempo todo e a vida inteira? Como é que é? Para mim, como trabalhador, foi uma tragédia, um erro estratégico do governo, né? Porque hoje as carteiras são digitais, né? Tem o E-Social, seguro-desemprego. Cris, nessa pandemia foi de doer. As pessoas perderam seu emprego e não conseguiam receber o seguro-desemprego. A única instituição que fez seguro-desemprego em Piracicaba e na região foi a Centro. Então, imagine, o Ministério fechou, né, o trabalhador que podia receber lá um apoio, fazer o seu seguro-desemprego, fazer, né, buscar os seus direitos, o próprio empresário querer protocolar um acordo de banco de hora, né, homologar isso, né? Isso não existe mais. É lógico que às vezes alguns empresários, o Ministério só fiscaliza e tal. Tem seu papel, mas o Ministério do Trabalho teve uma função importante, né, de criar políticas de emprego, de qualificação, né, de unificação. Como você disse aqui, agora há pouco, a gente falou das câmaras setoriais, né, do setor industrial, do setor agrícola, do setor de comércios e serviços. Teve muita coisa, a Anfávia. Eu sempre participei das reuniões da Anfávia, do Sindmac, né, no Ministério do Trabalho. Os conselhos que a gente tinha de fundo de garantia, né, tudo. E é uma pena que a gente vê que hoje, aquele trabalhador que ainda, infelizmente, não tem o sindicato, ou mesmo um empresário que quer fazer uma homologação de um acordo, eles não têm mais. A estrutura acabou. Acabou, né? Fecharam, trancaram, como você fica chaves, infelizmente, um órgão que era muito importante, né? Eu acho que todos os ministérios são importantes,
a saúde, educação, né, economia, tudo são importantes, né? Mas o Ministério do Trabalho não é só dos trabalhadores, ele é da indústria, entendeu? Então foi uma pena, e quem mais sofreu com isso, eu não tenho dúvida, que foram os trabalhadores, que muita gente nem o seguro-desemprego consegue receber. Zé, tem um estrago grande para consertar. Mas isso fica para uma outra conversa. Eu queria saber, eu queria que você me apontasse, Zé, você teve uma passagem bastante importante na Secretaria de Trabalho e Renda, e eu queria que você apontasse, assim, o que você fez lá, que você achou que foi bacana, que você deixou para a cidade, assim, dentro do governo, que você falou, eu fiz minha missão. Olha, eu teve 2 momentos, né? Na Secretaria Estadual, do qual era 645 municípios, né? E a gente teve um momento que eu achei muito importante, que foi a fomentação do Banco do Povo, né? Quando eu saí da Secretaria, o Banco do Povo tinha 5 milhões aqui, que foi, pergunta para o Evandro, para a Lili, né, para a Paula, em 15, 20 dias evaporou, né? Mas muita gente foi beneficiada com o Banco do Povo. Eu trabalhei muito a questão do Banco do Povo, trabalhei muito na Secretaria, a qualificação. Piracicaba recebeu mais de 4.500 vagas, que os alunos recebiam uma bolsa de R$ 360 por mês, com vale transporte, lanche, etc. e tal. Como também eu trabalhei essa questão muito forte do empreendedorismo. E uma das questões foi o time do emprego, sabe? Eu acho que a gente tem que retomar esse debate do time do emprego, para preparar o jovem para uma entrevista, para fazer um currículo, para melhorar a autoestima dele. Então, foram programas importantes. O Jovem a Cidadão, o time do emprego, o Banco do Povo, né, o empreendedorismo e a qualificação. Aqui em Piracicaba, a gente já pegou um momento muito difícil do país. Mas, assim mesmo, a gente trabalhou e fomentou parcerias. O Senai foi um grande parceiro, né? O Senac foi um grande parceiro, todo o Sistema S foram grandes parceiros, e fizemos parceria com empresas. Você vê, tem um projeto nosso andando que chama Empreendedorismo na Comunidade, né? E o outro que estava tudo prontinho era para fomentar as mulheres em situações de risco, né? Chamava Programa 1000 Mulheres, que esse está na minha agenda. Esse está na minha agenda, o Programa 1000 Mulheres Empreendedoras, que a gente estava trabalhando. E hoje a gente fez uma parceria com a Eric Cringe para fazer curso de mecânica, né, de automóvel. Nós escrevemos 100 mulheres, apareceu 400 mulheres para fazer o curso. Tanto é que a gente repetiu o curso, né? Então foram questões inovadoras. A questão da beleza, né, do cuidador de idoso, que a gente trabalhou muito aqui, a própria parceria que você nos ajudou com a Unodera, sabe? Então, aqui em Piracicaba eu trabalhei muito forte nessa questão da qualificação e de buscar parcerias, porque o recurso era curto, né? Então a gente foi buscar alternativas, mas que está em pé ainda com o Sebrae, o programa 1000 Mulheres, né, empreendedoras, que isso é muito legal, e também o empreendedorismo na comunidade. Acho que desenvolver na própria comunidade, como você fez o exemplo do Brasil, de São Paulo e de Piracicaba e do mundo, nós não somos isolados, mas você pode fomentar na comunidade empreendedorismo. Você viu como que funciona bem os varejões, né? A comunidade vai lá comprar. Por que não você fomentar programas de feiras, que as pessoas fazem o seu artesanato, seus doces, seu pão, a sua costura, sabe? O pedreiro da comunidade, né? Quem está ali na comunidade, fomentar essa política, né? E isso tem funcionado já em muitos lugares. Então, a própria comunidade, né? Então, você pega um bairro, Secap, por exemplo, aqui, né? Lá o Parque, né? Qualquer bairro, você pode criar esse fomento na própria comunidade.
Até condomínios, né, Zé? Condomínios mais populares, condomínios, não é? Sim, sim. Eu digo assim, você trazer adesão, porque o condomínio é uma área particular, tá? Mas acho que de repente você envolver é interessante mesmo, E bacana. a outra questão, nós precisamos acabar com esse nome, camelô, o vendedor ambulante. Tem que ser comerciante. Eu sei que tem muita gente contra isso, mas você valoriza, né? A gente mudou, teve uma lei agora que já mudou o nome do camelógrafo, né? Já mudou. O camelógrafo é o nome de uma senhora que foi fundadora, tal, né? Já mudou. É Shopping Dona Maria, não sei, eu não lembro o nome dela agora. Mas essa palavra é ambulante, né? E camelógrafo, né? Já foi, tem que ser comerciante, né? Por exemplo, a praça está sendo remodelada. Vou dar em primeira mão para você, né? Eu nem sei se posso, mas todos vão ter o seu trailer na praça. Não adianta você ter uma praça e aí envolveu roupa mulher, a cultura, turismo, obras, SEMAI, Centre, todas as secretarias, né, governo, foi envolvida para a remodelação da praça, né? E nós temos que ter uma praça, que é um marco histórico da nossa cidade, todos. Agora a gente não pode mais, né, ter esse bairrismo, né? É lógico que cada um vai ter seu ponto no lugar certo, cada um não vai poder vender o que pode vender, né? Mas não vai para um vendedor de pão caseiro na porta de uma padaria, né? Mas assim, a gente tem que... nós temos mais de que 600, né, ambulantes, que a gente chama hoje, que vendem questões nas ruas. E eles querem mais espaço, mais espaço. Por isso que eu acho que a praça não tem mais condição, Rua do Porto não tem mais condição, mas tem alguns segmentos na cidade que a gente poderia abrir ainda para fomentar esse tipo de comércio. Como eu disse, o empreendedorismo vai crescer muito, né, com o desemprego. Então, a gente precisa buscar essa política de criar essa comunidade empreendedora, né? Treinar esses trabalhadores que vendem lá o seu cachorro-quente, que vendem isso aqui, fazer um trabalho em conjunto com todos eles, qualificá-los para ser empreendedores. Isso o Sebrae nos ajuda muito, né? Mas a figura do vendedor ambulante, do camelógrafo, não é bom. Tem que ser comerciante, sabe? Tem que modernizar, Modernizar. né, Zé? Tem que Porque atualizar, vai né? aumentar. Muita coisa que a gente dizia na nossa época, hoje já não é uma coisa muito bacana, tem que se policiar para dizer. Então, acho que tem que evoluir mesmo, acho que a evolução está aí, e é verdade, e isso tem um impacto mesmo na imagem, né? Tudo é uma questão de imagem. Sim. E acho que é isso aí, tá Olha, certo. para você ver, nós já tinha até uma comunidade tudo pronto, né? Para fazer. Mas como eu estava dizendo, às vezes, hoje a gente tem que buscar parcerias pública, privada. Se a gente esperar tudo do governo, tudo do prefeito, as coisas não andam. O sindicato criou um projeto que eu fiz, chama Sorriso Cidadão, né, em parceria com a Parque Automotivo, Secretaria da Saúde e Educação. Eu não tenho nem ideia, mas já foram mais de 10, 15 mil crianças atendidas. Pela primeira vez na história da nossa cidade, voltando à questão da cidadania, nós cuidamos do tratamento odontológico nas escolas na infantil da nossa cidade, né? Então, isso é Bacana. cidadania, sabe? Isso é importante, você fazer o bem para as pessoas. Mas isso você não consegue fazer sozinho, se você não buscar apoio, parcerias, entendeu? Então, É eu isso acho aí. que tem coisas importantes que a iniciativa privada faz hoje na cidade, né? Faz, já ajuda muito Piracicaba. E isso, Eu acho que cabe ao agente público mesmo, né? Ter como você, que é uma pessoa que tem relacionamento, que conhece a mecânica da cidade, colocar isso, trazer essa parceria mesmo. Acho que todo mundo sai ganhando, né, Zé? é, Todo mundo sim, ganha. hoje uma cidade, ela é fortalecida quando ela é integrada, né? Quando o trabalhador fala com o empresário,
fala com o setor público, né? Fala da economia local, mas tem que falar da economia nacional, internacional, né? Eu acordo de manhã, eu tenho que sair de casa sabendo quanto está o dólar, porque no Japão já é 6 horas da tarde, na Coreia, 6 horas da tarde, e pouca gente sabe, mas hoje os executivos, até eu no começo não entendia muito isso, mas se você vai lá no parque automotivo, os executivos e nós mesmo, quantas vezes eles estão chegando 4 da manhã, porque eles têm que conversar por videoconferência com o chefe deles lá, o diretor deles, né? E assim nas outras multinacionais, nós temos mais de 20 multinacionais de países diferentes, né? Indiana, coreana, japonesa, americana, alemã, holandesa, né? Da Suécia, né? São uma diversidades. Então, às vezes, você fala assim, mas o que está acontecendo na Suécia? O cara vai dizer, aconteceu isso na Suécia hoje, né? Minha empresa está sofrendo essa questão na Bolsa, né? Muitas questões que a gente tem negociado, o Ricardo, que é um grande executivo na Hyundai, eu sei, ele já chamou a gente lá, vocês vão falar com o filho do chefe, do dono, vocês vão falar com o diretor lá, mas lá é 4 horas da tarde. O interesse é nosso de falar com ele, não dele de falar com a gente. Então, se você quer o bem para a sua cidade, a cidade de Piracicaba ela é uma cidade que já não dorme mais. Ela vai ter que ter um programa noturno, não para assim, restaurante, essas coisas de festa, não, mas de emprego mesmo. Porque as empresas vão trabalhar 3 turnos. Esse é o nosso sonho. Aí que seja, né, Zé? Zé, eu vou interferir aqui, porque o Instagram ele derruba a gente, né, com 1 hora, daqui a pouquinho ele vai cair. Eu quero deixar o meu agradecimento aqui a você. Foi um prazer enorme receber você aqui, Zé. Obrigada mesmo por atender o meu convite. E quero desejar boa sorte. Eu quero agradecer aos meus parceiros nesse meu trabalho de live, que são o Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz, da Deusa Camargo. Ela esteve com você esses dias, ela me falou. E também a Inexo Inglês e aulas multidisciplinares, que apoiam aqui minhas lives. E agradecer, Zé, agradecer e disponibilizar o nosso espaço aqui para quando você precisar, tá bom? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E deixo você fazer as considerações finais. Eu que agradeço, uma boa noite. A Cris, minha velha amiga sempre, né? Sempre comunicativa, inteligente. Então foi uma alegria, um prazer, tanto é que a hora passou e a gente nem percebeu. Muito obrigado, Cris, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Um beijo pessoal da tua assessoria, que é Ponta Firme, meus colegas aí. Um beijo para eles. Viu? Legal. Tchau, querido. Até. Boa sorte. Boa noite.